Olá, professoras e professores, essa é a nossa terceira aula, uma aula sobre a concepção de linguagem que a gente adota aqui. Bom, a comunicação está presente na vida do indivíduo desde o seu nascimento. Para comunicar o que sente ou o que quer, o bebê chora e se expressa corporalmente, certo? Bom, aos poucos essa comunicação vai se transformando e vai se aprimorando. Surgem os primeiros balbucios, seguidos da fala. Muitas vezes a gente diz que cada bebê fala a sua língua. Bom, é porque cada um interage, interpreta e traduz o mundo da sua maneira. Dessa interação vão surgindo outras maneiras de se comunicar. O choro dá lugar à fala. Depois de certo tempo também é possível se comunicar por meio da escrita. Nessa aula a gente vai compreender a concepção de linguagem que a gente adota aqui e que precisa permear e orientar e embasar a prática do professor alfabetizador na linha que a gente defende, tá? A gente também vai abrir espaço para falar um pouco sobre a ideia de criança que está por trás de todas essas concepções, porque ela é protagonista das ações de que a gente vai tratar e dos temas sobre os quais a gente vai teorizar. E vocês devem estar perguntando por que escolher uma concepção de linguagem? Bom, trabalhar com a linguagem envolve a maneira de compreendê-la. A prática, para ser transformada de verdade e incorporada, precisa ter um movimento de mudança consciente e fundamentado. Então vamos começar lá atrás, na Grécia Antiga. Nessa época, esse tema já era discutido filosoficamente. O filósofo grego pré-socrático e naturalista Heráclito de Éfeso debatia com os convencionalistas, entre os quais se destacava o filósofo Demócrito, o caráter de representação da linguagem. Para os naturalistas, havia uma relação intrínseca entre o som e o sentido, entre os nomes e as coisas. A linguagem dependia da natureza e os nomes eles capturariam essa essência. Já para os convencionalistas, a representação entre os nomes e as coisas devia ser arbitrária. Os nomes seriam o resultado de um acordo entre os homens, uma convenção, por isso o termo convencionalistas, não havendo harmonia entre eles, os nomes e o mundo. O filósofo grego Aristóteles retomaria essa discussão, enfatizando a importância da linguagem traduzir o mundo. Mas somente no século XVII, com o filósofo francês René Descartes, surgiu a ideia de representação. O pensamento passa a ser entendido como sendo a ligação entre a língua e o mundo. No entanto, por meio dos estudos de um discípulo de Descartes, o holandês Baruch Spinoza, acho que é assim que se fala, surge uma outra ideia a respeito do funcionamento da linguagem que vai inaugurar uma nova perspectiva que explica como o homem se constrói diferenciado da natura naturans. Deixa eu explicar melhor. Essa ideia, trazida pelo filósofo Spinoza, surge do seu pensamento da tradição monista, segundo o qual haveria uma substância provida de inúmeros atributos, a natura naturans, e apenas dois deles, o pensamento e a extensão, poderiam ser acessados pelos humanos. Por muito tempo, a psicologia e a linguística debateram esse assunto, considerando a língua como sendo representação do pensamento, ou um instrumento de comunicação. Com a psicologia social do desenvolvimento, essas ideias tomam um outro rumo e passa-se a acreditar que o sujeito tem consciência para si e para o outro e é capaz de produzir e trabalhar em grupo, em cooperação, e faz isso utilizando a linguagem. Essa é a visão que se encontra na obra do psicólogo e educador russo Lev Vygotsky, que a gente já falou bastante aqui. Um exemplo disso está no Pensamento e Linguagem, que é um livro publicado após a morte do autor. É mais um estudo sobre a linguagem com experimentos científicos, constituindo uma profunda reflexão de Vygotsky no final da sua vida concluída às pressas. Alguns dos ensaios foram ditados pelo autor na fase final da sua doença. Ao longo dessa obra, Vygotsky apresenta sua concepção de que é na interação com o outro que acontece a comunicação. Isso ocorre porque a transição do pensamento para a palavra
tem de passar pelo significado e, como sempre, há algo oculto no que dizemos, vontades, necessidades, emoções. A compreensão envolve o verbal e o não verbal, que se encontram somente na interação com o outro. Na obra de Vygotsky, a principal função da linguagem se constitui no intercâmbio social, porque a linguagem é um sistema simbólico básico dos grupos sociais. Para poder se comunicar, o homem teve de criar sistemas de linguagem convencionais que fossem compartilhados e compreendidos pelas pessoas que faziam parte do seu grupo. Desse modo, foram criadas categorias conceituais que precisam ser compreendidas para que as pessoas possam se comunicar. O indivíduo precisa perceber, por exemplo, que o conceito de cachorro se refere a um tipo de animal que possui certas características, late, tem 4 patas, pele coberta de pelos e etc. Essa percepção ocorre por meio do pensamento generalizante. A criança vê um cachorro e uma casa, depois outros cachorros na rua, em fotos, em revistas, livros, na televisão, depois compara-o com outros animais, até conseguir compreender o conceito de cachorro. Tem um trecho do livro da Marta Coll, que está na bibliografia aqui da aula, que explica bem isso. Olha o que ela fala. É essa função do pensamento generalizante que torna a linguagem um instrumento do pensamento. A linguagem fornece os conceitos e as formas de organização do real que a constituem. A mediação entre o sujeito e objeto de conhecimento. A compreensão das relações entre pensamento e linguagem é, pois, essencial para a compreensão do funcionamento psicológico do ser humano. Apesar da grande ligação entre o pensamento e a linguagem, eles não têm a mesma origem e se desenvolvem de maneiras distintas. A estrutura da fala não é um mero reflexo da estrutura do pensamento. É por isso que não se pode vestir as palavras como pensamento, como se essa fosse uma peça do vestuário. O pensamento passa por muitas transformações, até transformar-se em fala. Não é só a expressão que encontra na fala, encontra a sua realidade e a sua forma. Contudo, apesar de defender a sua posição claramente, o autor deixa transparecer que havia questionamentos a serem discutidos posteriormente. Olha só o que tem na obra do Vygotsky. Não pretendemos e nem poderíamos esgotar o assunto do pensamento verbal. Outro trecho. Não podemos encerrar o nosso assunto sem mencionar as perspectivas abertas pela nossa investigação. Enfim, Vygotsky cria uma teoria sociopsicológica da relação entre o pensamento e a palavra, em que fica claro o papel do sujeito como um ser histórico e cultural. Bom, essa perspectiva do que é a linguagem se aprimorou com as contribuições da análise do discurso e com as teorias da enunciação. Nessa linha, o filósofo russo Mikhail Bakhtin desenvolve a sua teoria, trazendo também a visão do sujeito como um ser histórico e social, criando uma concepção de linguagem. Ao fazer a crítica das teorias linguísticas desenvolvidas até então, Bakhtin desenvolve a sua concepção de linguagem. As teorias criticadas por ele foram classificadas em 2 grupos. O objetivismo abstrato, que é criticado por reduzir a linguagem a um sistema abstrato de formas, e o subjetivismo idealista, que é criticado por reduzir a linguagem à enunciação monológica isolada. Para Bakhtin, quando se trata da linguagem, não é possível deixar de lado o caráter ideológico e vivencial. É preciso considerar o contexto em que ocorre a enunciação e não se pode considerar a língua como um produto acabado a ser transmitido. A língua é constantemente modificada, ela é viva. Nessa concepção de Bakhtin, a linguagem se constitui como atividade, como forma de ação. O nosso curso vai ter como embasamento essa teoria, denominada de... não vou falar o nome difícil. Enunciativo discursiva bakhtiniana, que considera, sobretudo, a importância das interações nas situações de comunicação, quaisquer que sejam. Como a gente viu até agora, tanto Bakhtin quanto Vygotsky trazem o valor fundamental da palavra como um modo mais puro de interação social. É na interação que se constitui a linguagem. Desde bebê, o indivíduo tem a necessidade de interagir e de se comunicar. Essa necessidade impulsiona, a princípio, o desenvolvimento da linguagem. Bom,
Considerando o que observamos no entorno, independentemente das condições sociais, é possível afirmar que as crianças têm total capacidade de aprender as regras necessárias para falar. As línguas são sistemas complexos e as crianças aprendem. Então, a gente pode ter uma certeza, as crianças elas são muito capazes. Inseridas na nossa cultura, as crianças interagem, aprendem, ensinam. Por isso é preciso abandonar convenções e paradigmas antigos a respeito da infância. E a gente precisa vê-la de uma maneira muito mais abrangente. A criança não virá ser algo, ela é. Ela participa da construção da história e da nossa cultura também. É sobre essa criança que a gente vai falar nos nossos exemplos e que a gente vai levar em consideração quando a gente focar no trabalho prático. A criança que interage, se expressa, que participa, que constrói história e conhecimento. E como a prática se articula a tudo isso? Levar em consideração uma teoria faz com que a prática escolar seja pautada nos seus princípios. A educadora Katia Bracklin afirma: a adoção dessa concepção de linguagem no processo de ensino pode possibilitar ao aluno perceber-se como sujeito ativo no processo de produção dos sentidos dos textos que lê e produz, o que o coloca no lugar do sujeito que sabe, que é capaz e que pode produzir e transformar, porque a linguagem transforma a relação entre as pessoas e, consequentemente, entre elas e o mundo. Dessa perspectiva, também se podem analisar diferentes concepções de linguagem e as suas implicações para a prática pedagógica. Assim, as concepções de linguagem, como eu falei agora há pouco, podem ser organizadas em 3 grandes grupos. 1. A expressão do pensamento. 2. Instrumento de comunicação. E 3. Forma de interação. De acordo com a primeira concepção, em que a linguagem é uma expressão do pensamento, quem não se expressa bem, como nos modelos da literatura, não pensa. Assim, na prática educativa que se baseia nessa concepção, escrever bem é escrever como os escritores renomados, ou seja, o processo de criação, autoria e produção de textos que não são literários, como artigos de jornal, histórias em quadrinhos, contos populares, não são valorizados. Além disso, o objeto de ensino acaba sendo o pensamento e não a linguagem, ou seja, o ensino da linguagem se torna desnecessário e o único repertório de textos a se trabalhar é o da esfera literária. Ler, nesse caso, é simplesmente compreender o pensamento dos escritores sem crítica e sem contraponto. Quando se considera a linguagem como instrumento de comunicação, ela passa a ser considerada um código que transmite uma mensagem. A escrita se torna, portanto, um mero exercício de combinação de palavras e frases com o intuito de formar um texto. E a prática escolar nessa linha se compõe de exercícios estruturais que seguem modelos. A leitura significa apenas a compreensão da mensagem do autor, não cabendo interpretação. Conhecem isso, né? Portanto, o aluno acaba sendo excluído do processo de produção de sentidos, seja durante a leitura, seja durante o processo de produção de textos, pois ele, o sentido, né, já foi fornecido pelo texto ou pelas estruturas da língua. De acordo com a terceira concepção, que é a que a gente adota aqui, a linguagem ela é vista como forma de interação. Esse trecho do Geraldi, que também está na bibliografia da aula, é perfeito para explicar a linguagem como forma de interação. Olha só, mais do que possibilitar uma transmissão de informações de um emissor a um receptor, a linguagem é vista como um lugar de interação humana. Por meio dela, o sujeito que fala pratica ações que não conseguiria levar a cabo a não ser falando. Com ela, o falante age sobre o ouvinte, constituindo compromissos e vínculos que não preexistiam à fala. O que diferencia essa concepção das anteriores é, principalmente, o fato de que o interlocutor é um sujeito ativo no processo de construção dos sentidos do texto, interpretando-os com base nas pistas que se encontram na situação de comunicação. Assim, compreender e considerar o contexto de produção de um texto é fundamental para a leitura e para a produção textual. Bastante teoria, né, gente? Mas é importante a gente saber de onde vêm as ideias, os princípios. Caso contrário, a prática ela fica vazia e logo volta para o tradicional. A gente precisa entender todos os porquês que estão por trás das propostas, projetos, atividades.
A gente falou agora no final da aula sobre contexto, sobre a importância de considerar o contexto de produção de um texto na hora de ler e escrever. Na próxima aula, a gente vai trazer o conceito de gênero do discurso, um conceito importantíssimo que está diretamente ligado com a concepção de linguagem que guia a nossa prática. Tá bom? Então, até a próxima aula!